Ouça e estude a Bíblia na linha do tempo. Ouça e estude a Bíblia de forma audiovisual e entenda o texto no seu contexto na ordem dos acontecimentos. O anúncio do nascimento de João Batista. Lucas capítulo 1, versículos 5 ao 25. Houve nos dias do rei Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da turma de Abias, e sua mulher era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, andando irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos avançados em idade. Ora, estando ele a exercer as funções sacerdotais perante Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume do sacerdócio, coube-lhe por sorte entrar no santuário do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo orava da parte de fora à hora do incenso. Apareceu-lhe então um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. Zacarias, vendo-o, ficou turbado e o temor o assaltou. Mas o anjo lhe disse: Não temais, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, porque ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá adiante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo apercebido. Disse então Zacarias ao anjo: Como tereis certeza disso? Pois eu sou velho, e minha mulher também está avançada em idade. Ao que lhe respondeu o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para te falar e te dar estas boas novas. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam. Porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo hão de cumprir-se. O povo estava esperando Zacarias, e se admirava da sua demora no santuário. Quando saiu, porém, não lhes podia falar, e perceberam que tivera uma visão no santuário, e falava-lhes por acenos, mas permanecia mudo. E terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. Depois desses dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: Assim me fez o Senhor nos dias em que atentou para mim, a fim de acabar com o meu opróbrio diante dos homens. Explicação do texto Lucas 1, versos de 5 a 25. Anúncio do nascimento de João Batista. Nos dias do rei Herodes, vivia um sacerdote chamado Zacarias, casado com Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, mas não tinham filhos, pois Isabel era estéril e já estavam em idade avançada. Certo dia, enquanto Zacarias exercia seu serviço no templo, foi escolhido para oferecer incenso. Nesse momento, um anjo do Senhor lhe apareceu, anunciando que sua oração havia sido ouvida. Isabel teria um filho, que deveria se chamar João Batista. O anjo explicou que João teria uma missão especial. Seria grande diante de Deus, cheio do Espírito Santo desde o ventre, e prepararia o povo para o Senhor, trazendo muitos de volta a Deus. Zacarias, porém, duvidou por causa da idade avançada do casal. Então o anjo, que se identificou como Gabriel, declarou que ele ficaria mudo até o cumprimento da promessa, por não ter crido. Quando Zacarias saiu do templo sem poder falar, o povo percebeu que ele havia tido uma visão. Depois disso, ele voltou para casa, e algum tempo depois Isabel concebeu. Ela se manteve recolhida por 5 meses, reconhecendo que Deus havia removido sua vergonha diante das pessoas. Essência da passagem. Deus começa a cumprir seu plano de salvação com o nascimento milagroso de João Batista, mostrando seu poder e preparando o caminho para a vinda de Jesus. A anunciação da vinda do Messias a Maria. Livro de Lucas, capítulo 1, versículo 26 até o versículo 38. Ora, no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi.
e o nome da virgem era Maria. E, entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, turbou-se muito e pôs-se a pensar que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, uma vez que não conheço varão? Respondeu-lhe o anjo: Virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Eis que também Isabel, tua parenta, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada será impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Ouça e estude a Bíblia na linha do tempo. Se gostou do vídeo, deixe seu joinha.